vou usar a palavra pré-desenho, não por uma questão teológica, não é nada disso, é mais para efeito de comunicação. Deus nos pré-desenhou para que fôssemos conforme a imagem de Jesus Cristo, seu Filho. Ou seja, há um pré-desenho, há um projeto, e nós podemos seguir ou não esse projeto. Como Ele é, nós seremos, e como Ele é, nós também o veremos. Você tem um verbo aí no passado, Deus nos escolheu, Deus nos chamou, Deus nos predestinou, usando aqui esse termo, no predesenhou, né? Você tem, somos transformados de glória em glória, e você tem um outro verbo no futuro, como Ele é, nós o veremos, e como Ele é, nós o seremos. Ou seja, os verbos estão em tempos diferentes, mas a realidade é a mesma. Se nós pudéssemos chamar de categoria humana o discipulado, Deus nos chamou para que você fosse uma parte dessa categoria diferenciada, que entre os religiosos é tido como secular, entre os profanos é tido como careta e religioso. E aí o discípulo vai viver sempre essa tensão. Entre os religiosos ele não se parece muito com o religioso, e entre um grupo profano ele vai ser sempre parecido com o religioso. Essa tensão de estar no mundo e não ser do mundo. Então, a nossa primeira vocação é a vocação para vivermos conforme a imagem de Jesus Cristo, o Filho de Deus. De maneira objetiva, onde que nós vamos encontrar essa imagem? Na história do Jesus Cristo de Nazaré e no nosso cotidiano, quando eu olho para as Escrituras, entre as crianças e entre os marginalizados e os pobres. Já citamos esse texto: quem recebe uma criança, a mim me recebe, e quem me recebe, recebe o Pai que está no céu. Sobre os marginalizados e os pobres, Jesus diz: eu estive nu e você não me vestiu, eu estava com fome e você não me deu de comer. Fala positivamente a outros: eu estava nu e você me vestiu, eu estava com sede e você me deu de beber, eu era forasteiro e você me acolheu. E o que me encanta nesse texto é a surpresa de quem fez. Eles ficam surpreendidos. Senhor, mas quando foi que nós fizemos isso pelo Senhor? Nós conhecemos o texto. É muito interessante você olhar para o texto e dizer: quando eu estou fazendo para Jesus. Mas o texto lá diz que não era isso. As pessoas fizeram por conta da sua sensibilidade humana. E Jesus diz: foi a mim que vocês fizeram. O texto nos indica duas coisas. Jesus assume como sendo para si essa atitude, mas Jesus está dizendo outra coisa no meu entendimento. Jesus está dizendo: olha para essas pessoas, porque aí você pode perceber a minha revelação, a minha presença. Não que elas sejam tão santas e puras, mas é porque essas pessoas não têm cifrão na testa. Possivelmente elas não trazem os acessórios, os seus títulos, elas não trazem o seu poder político, elas não trazem nenhuma possibilidade de influência social. Então não é porque elas sejam espirituais e santas, é porque elas estão vivendo a sua humanidade em plena nudez. Estão vivendo... Elas são só parece pouco, né? Mas elas são a plenitude da humanidade nesse aspecto, ou a possibilidade de percepção da humanidade, desculpa, aí plenitude. Eu gosto de fazer peregrinações. Eu aproveito minhas férias no mês de julho, e boto poucas coisas, um pezinho pequeno mesmo, poucas escova de dente e tal, algumas pecinhas mais íntimas, uma camisa a mais, e saio aí durante 6 dias caminhando nas zonas rurais. Caminho 6 dias, descanso no 7º. Foi uma escolha mais, talvez, puramente inspirada assim, Deus, foi só essa história de descansar no 7º dia. Mas nunca tinha feito uma peregrinação urbana. Algumas caminhadas, mas não peregrinação como disciplina de espiritualidade. Da mesma forma como eu digo que a dieta não é jejum, caminhar não é peregrinação. Então, nesse sentido, peregrinação como uma busca de espiritualidade. A última que eu fiz foi em São Paulo. Eu resolvi ficar alguns dias, poucos dias, só 2 dias e meio nas ruas de São Paulo, morando com as pessoas que vivem em condições de rua. Eu fui motivado pelo último congresso de pastores em São Paulo. Eles me chamaram para falar sobre uma igreja relevante para o pobre. Eu nem conhecia o pobre de São Paulo, nem conheço direito a igreja de São Paulo. Eu disse: como eu não conheço nenhum nem outro, eu vou pelo menos conhecer os pobres, né? E fiquei na Praça da República a primeira noite, ali tentando conversar com algumas pessoas, sentado nos bancos e tal. Vez por outra eu me refugiava parada do metrô, como é que chama? Na estação do Tietê. Eu voltava, ia para a Praça da República e depois fui para o viaduto do Pedroso, que é um local onde a Igreja Metodista, junto com a Prefeitura, fez um espaço de adaptação para as pessoas que vivem em condições de rua. Quando eu cheguei no viaduto do Pedroso, já era 7 horas da manhã.
E aí eu tinha que entrar na fila para ver se conseguia almoço, alguma coisa para comer à noite e um lugar para dormir. 5h30 da tarde, mais ou menos, eu consegui a cama 32. Aí eram 11 horas quando eu fui procurar a cama 32. Como eu era um morador de rua mais chique, aí eu procurei a cama 32 acendendo o celular, né? Foi fácil. Mas os outros coitados não tinham esse tipo de possibilidade, né? Mas o que me encantou foi que, chegando na fila, tinha um senhor à minha frente, e lá por volta das 8h30, 9 horas, eu dei bom dia, perguntei o nome, ele me disse, mas manteve-se na dele, então eu, respeitando, não prossegui o diálogo. Até que, em um certo momento, ele se voltou para mim e disse: o senhor já foi na prefeitura? Aí eu disse: não, ainda não. Por quê? Não, porque só vem para essa fila depois que vai na prefeitura, recebe uma cartinha. Aí a cartinha, assim, um papel que o senhor entrega aí, e o pessoal vai, então, depois lhe chamar. Aí, puxa vida, não foi. Ele disse: pois é, não vai acontecer nada com o senhor, não vão nem lhe atender. Daqui a pouco ele olhou para mim e disse: eu vou fazer uma coisa, quando chamarem o meu nome, eu vou dar um lugar para o senhor, porque o senhor é bem mais velho do que eu. Poxa vida, legal. Mas eu vi que ele era muito solidário. Mas o sinal da solidariedade foi quando passou um cidadão, devia ter 36, 37 anos, de muletas, né? Assim, aquele cidadão de muletas. Quando eu digo 36 ou 37, é a minha percepção. Em geral, quando você olha para essas pessoas, dá 40 anos, tem 30 anos, 36, 37, tem 28, então me dava a impressão de 36, 37. Aí depois a mão assim no meu ombro, o cidadão que estava na fila, aí disse: o senhor vai me perdoar, mas se chamarem meu nome, eu vou dar mais lugar para o senhor não. Eu vou dar para esse aí que ele está mais lascado do que nós dois. Na conversa eu descobri que aquele cidadão tinha só a roupa que estava sobre o seu corpo e nada mais. Um par de sapato, surrado, uma calça jeans muito desbotada, uma camisa de meia por dentro e uma camisa quadriculada de manga curta, mesmo que São Paulo estivesse com muito frio. E eu percebi no olhar, no jeito daquele cidadão, esse jeito de como nós deveríamos ser, solidários, acolhedores. No outro dia pela manhã, quando eu acordei, eu ouvi alguém cantando um pouco mais distante, né? Então minha alma clama-te, Senhor, tão grande é tu, tão grande é tu. Sem música mesmo, quase, era mais recitado do que cantado. Então minha alma clama-te, Senhor, tão grande é tu, tão grande. E não saía disso, ele não saía disso. Né? E quando eu olho, era o cidadão que estava comigo na mesma fila. Aproximei dele, perguntei se ele era evangélico. Ele disse: não, mas eu aprendi lá no interior do Rio Grande do Norte, os crentes cantando. Eu aprendi essa música, e quando eu quero paz para o meu coração, e quando eu estou assim diante de algum problema, que eu não sei quais são os problemas da vida dele, mas assim, ele diz: eu canto e eu me sinto muito bem. E eu fiquei percebendo um tipo de sinal do reino, manifestação do reino. Naquela manhã eu quase me converti, porque eu sou um cara de coração duro. Mas eu comecei a pensar que quem precisava no mínimo passar por uma conversão, ou pelo menos entender melhor os códigos do Evangelho, era muito mais eu do que aquele senhor. Ou seja, como que Deus se revela nesse que não tem roupa, nesse que é forasteiro, nesse que está sem abrigo, e Ele diz: quando você se aproxima dele, é de mim que você está se aproximando. Então, quando eu olho essas cenas aí do Nordeste, das comunidades que vocês estão buscando, né, eu acho que é uma conversão numa via de duas mãos. É uma conversão numa via de duas mãos. É o Pedro que vai na casa do Cornélio, e o Cornélio tem uma compreensão mais ampla do Evangelho, mas é o Cornélio que diz: eu agora também percebo que Deus não faz acepção de pessoas. A vocação é um chamado de Deus. E o chamado de Deus não é só para o outro, é um chamado de Deus para nós também. É um chamado da soberania de Deus. Deus é soberano, está chamando eu e você para vivermos conforme a imagem de Jesus Cristo, seu Filho.